Fala galera, vamos embora. Voltando agora, a gente vai trabalhar aqui dentro de bioquímica hoje o que são e quem são esses carboidratos, né? Carboidratos, aí já vem na sua cabeça, ai meu Deus, minha dieta low carb, o que é que eu vou fazer? Galera, quando a gente fala em dieta low carb ou dieta pobre ou rica em carboidratos, né, a gente tem que lembrar que carboidratos ele está presente na nossa dieta, na nossa alimentação, na maioria das vezes. Café da manhã, no almoço, no jantar, pode ter certeza que você sim ingeriu algum nível de carboidrato. A maioria dos alimentos que a gente ingere, né, são de origem vegetal. Então a gente tem aqui como exemplo arroz, feijão, macarrão, pão, são alimentos riquíssimos em carboidratos. Claro que a gente também pode inserir, né, e deve inserir outras fontes de alimentos também, ricas em proteínas, ricas em lipídios, mas quando a gente fala em dieta low carb, é principalmente pensando em carboidratos de baixa qualidade. E aí você vai dar uma seguradinha, porque mais na frente eu vou voltar a falar o que é esse low carb, o que é essa dieta em carboidratos de baixa qualidade, beleza? Mas para a gente iniciar, a gente precisa entender que carboidratos são um grupo de compostos orgânicos, de moléculas orgânicas, né, que também são chamadas de glicídios, hidratos de carbonos, açúcares ou sacarídeo. Aí já vem na sua cabeça, Ramon, todo açúcar é doce. É verdadeiro? Não. Por que não? Porque a gente sabe que existem carboidratos, açúcares também que tem outro paladar, que tem outro sabor, beleza? E aí pensa que qualquer um desses nomes pode aparecer na sua prova e você tem que ficar ciente disso. Quando a gente fala em carboidratos, a gente sabe que os carboidratos eles desempenham funções essenciais para o nosso organismo. Por exemplo, o que você está fazendo agora, estudando, assistindo esse vídeo, está gastando energia. E a primeira fonte energética no seu corpo é carboidrato. Então, quando a gente pensa em fazer um exercício, estudar ou mesmo dormir, o nosso corpo está gerando energia, está produzindo energia, está gastando essa energia. Quem é a fonte? São os carboidratos. E aí, galera, fica ligado que carboidratos é a nossa primeira fonte energética. É a única? Não. É a primeira, beleza? Só que também tem outras funções. Por exemplo, função estrutural. Quando a gente pensa, por exemplo, na parede celular de um vegetal, de uma planta, a parede celular de uma planta, ela é rica em celulose, que é um carboidrato. Se você pega a parede celular de um fungo, por exemplo, é feito de quitina. Quitina é carboidrato. Então, carboidratos, eles têm aí também uma outra gama de funções importantes associadas a estruturar partes, né, de uma célula, como por exemplo a sua parede celular. Mas se você pegar, por exemplo, dentro do nosso núcleo, a gente tem essa moléculazinha aqui, ó, o DNA, é o ácido desoxirribonucleico. Esse ribo vem de ribose ou desoxirribose, no caso do DNA, desoxirribose. Esse cara, a desoxirribose ou a ribose, é uma pentose. Ramon, o que é pentose? Olha para aqui para o quadro, galera. Pentose é um tipo de um carboidrato. Então, existem carboidratos de função estrutural também no nosso corpo. A nossa moeda energética, o ATP, adenosina trifosfato, tá aqui ela, ó, adenosina 1, 2, 3 fosfatos. Esse cara aqui, ele possui também uma ribose, que é o quê? Um carboidrato, beleza? Então, carboidratos têm diversas funções no corpo da gente. Quer ver outra função? Quando o seu papai ejaculou na mamãe, o que é que rolou ali, galera? O espermatozoidezinho foi lá freneticamente. E por que o espermatozoide ele vai nessa corrida frenética? Existem milhares que são liberados, centenas que chegam até a tuba uterina, porém só um consegue penetrar. Quando o espermatozoide, se liga nisso aqui, viu? Quando o espermatozoidezinho, olha ele aqui, ó. Ó a cabecinha do safado, ó a coisa linda. Esse cara, ele vem e quando ele encontra com o ovócito, ele não consegue penetrar logo facilmente, de primeira. Por quê? Porque existe aqui no ovócito uma série de barreiras que evita o que a gente chama de poliespermia. Espermia vem de espermatozoide, poli de muitos. Evita que mais de um espermatozoide penetre. Uma dessas barreiras é essa vermelhinha aqui, ó, chamada de zona pelúcida. Existem também outras barreiras, por exemplo, existe uma camada de células, na verdade é mais de uma camada de células que fica aqui em volta do ovócito,
Essa camadazinha aqui de células são as células foliculares. E o que mantém essas células unidas é um carboidrato. Esse carboidratozinho ele fica aqui, como se fosse um cimento, aderindo, mantendo a união ou garantindo que essas células fiquem todas juntinhas umas das outras. E aí o espermatozoidezinho ele tem dificuldade de penetrar. Só que, aí antes da gente entrar no detalhe aqui que eu ia falar, esse carboidratozinho aqui, ele se chama ácido hialurônico. Você já deve ter ouvido falar em ácido hialurônico associado à pele. Muitas vezes, para tratamentos estéticos, a pessoa está com a pele derrubada assim, ó, bota ácido hialurônico para quê? Para garantir uma união, uma adesão entre as suas células da pele. E aí, ó, a pele fica bem esticadinha, bonita e maravilhosa. Parecido com o professor Marcelo Shoa. E aí, o que acontece? Quando a gente tem o ácido hialurônico mantendo essa união, o espermatozoide tem um pouco de dificuldade. Quer ver outro detalhe? Como é que ele faz então para penetrar? Aí ele tem uma estruturazinha aqui na cabecinha dele, chamada de acrossomo. Acrossomo é essa estrutura em vermelho. E dentro tem um monte de enzimas digestivas. Uma delas, vou botar aqui de verdinho, ó, se chama hialuronidase, que vai digerir o ácido hialurônico, vai abrindo espaços. Tem outras enzimas que vão digerir as outras estruturas, até que o espermatozoidezinho vai lá e puff, coloca a cabecinha. E aí, depois de 9 meses, você vê o resultado, tá? Então perceba que ácido hialurônico é um tipo de carboidrato. É uma outra função que não é nem energética, entra dentro desse grupo estrutural, mas com uma função bem específica de adesão, de garantir essa união intercelular, ou seja, entre células vizinhas, beleza? Existem vários outros tipos de carboidrato. Por exemplo, quando a gente tem uma resposta inflamatória, existe um processo de anticoagulação sanguínea. Esse anticoagulante é um carboidrato, se chama heparina, beleza? Outra característica, aí a gente entra agora numa fase do estudo dos carboidratos, que é a classificação. E a gente classifica os carboidratos em 3 tipos, galera, ou 3 categorias, de acordo com o tamanho da molécula. A mais simples, os monossacarídeos, a gente tem os oligosacarídeos e a gente tem os polissacarídeos. Nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte da aula, a gente vai trabalhar os monossacarídeos. Então dá uma olhadinha agora para o quadro aqui, rapidamente. Quando a gente fala em monossacarídeo, eu estou falando nos caras mais simples que tem, tá? São as moléculas mais simples que a gente tem compondo essa categoria dos carboidratos. Monossacarídeo, a gente também pode ouvir essa terminação aqui, ó, são as oses. Essa terminação ose corresponde aos monossacarídeos. Por exemplo, triose, ribose, pentose, ose são monossacarídeos. Qual é a fórmula química geral desses caras? Dá uma olhadinha aqui, ó. Carbono e água. Ou seja, são carbonos hidratados. São carbonos com água. Onde o que vai diferir um monossacarídeo do outro é justamente isso aqui, ó. CnH2ON, onde N vai variar o número de carbonos. Consequentemente, se vai haver uma variação de carbono, vai também haver uma variação na quantidade de água. Por exemplo, se eu estiver falando em uma triose, quantos carbonos tem uma triose? Vai? C3. Então, esse N eu estou substituindo por 3. Agora, quantas moléculas de água vai ter aqui também? 3. Aí eu pergunto, 3 vezes 2, quantos hidrogênios? 6. E oxigênio eu também vou ter 3. 3 vezes 1, 3. Aí fica fácil a gente desenvolver os demais. Tetrose, diz para mim, quantos carbonos tem uma tetrose? Muito bem, 4 carboninhos aqui, ó. C4, quantos hidrogênios? 4 aqui vezes 2, então eu vou ter 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Pentose, vamos acelerar esse processo. C5H10O5. Hexose, C6H12O6. E heptose, C7H14O7. Ou seja, eu tenho aqui a listinha dos monossacarídeos classificados quanto ao número de carbonos. Ramon, isso aqui é uma regra? É, mas tem exceção. Por exemplo, se você pegar uma pentose, vou destacar esse cara aqui, ó, as pentoses,
Existem duas pentoses muito conhecidas. Uma que se chama ribose. Opa, já falei sobre esse cara nesse vídeo. E também eu tenho a desoxirribose. Ribose e desoxirribose são tipos de carboidratos que vão ter 5 carbonos. Aí dá uma olhadinha para cá, galera. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É uma pentose. 1, 2, 3, 4, 5. É uma pentose. Só que essa se chama ribose e essa se chama desoxirribose. E a fórmula geral dos dois está aqui, ó. C5H10O5. Só que tem um detalhe. Se você pegar, por exemplo, a desoxirribose, é o nome, desoxi, significa que ela perdeu um oxigênio. Na ribose eu tenho esse oxigênio e na desoxirribose ele perdeu esse oxigênio. Ou seja, é uma pequena variaçãozinha da molécula que faz com que elas tenham estruturas diferentes. E, obviamente, o nome dessas moléculas vão ser diferentes. Ribose a gente encontra no RNA, compondo o RNA, por isso o nome ácido ribonucleico, enquanto que a desoxirribose a gente vai encontrar no nosso DNA, por isso o nome ácido desoxirribonucleico, beleza? Então vejam que existe dentro desse padrão algumas pequenas variações. Se a gente for para outro grupo importante, que são as hexoses, vou destacar esse cara aqui também, dentro das hexoses a gente encontra a glicose, a galactose, a frutose, que são carboidratos simples, energéticos de uma forma geral e que garantem para a gente uma visão, né, do que essas moléculas trazem como complexidade. Existem pequenas variações na molécula que vai diferir a glicose da galactose e essa dessa, embora a fórmula geral seja essa de todas elas, C6H12O6, beleza? Ramon, tem alguma outra forma? Como é que a gente difere? Se elas são iguaizinhas, como é que a gente pode diferir? Existe uma outra classificação, que é quanto ao grupo orgânico, tá? Então, quando a gente fala em grupos orgânicos, óbvio que vocês vão estudar isso com mais aprofundamento em química orgânica, a gente precisa já entender algumas características. Por exemplo, observa a glicose, observa a frutose. Glicose 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a glicose é uma hexose. Se você pegar a frutose, ele também vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por isso que é uma hexose também. Só que a quantidade de hidrogênio e de oxigênio nessas moléculas também é a mesma. Tá? Também vão ser, vai ter a mesma quantidade. E o que é que vai diferir a glicose da frutose? É justamente o grupo orgânico. Observa que essa dupla O aqui, ela está no final da cadeia. Quando isso acontece em química orgânica, a gente chama esse grupo de aldeído. Aí eu pego o aldeído com ose, eu chamo essa molécula de aldose. Já a frutose, se a gente observar, ó, a dupla O está no carbono, só que ele está no meio da cadeia, está entre carbonos. Aí em química orgânica, esse grupo orgânico aqui a gente chama de cetose. Desculpa, o grupo orgânico se chama cetona e a molécula, a classificação dela, ela vai ser cetose, cetona mais ose, cetose. Então existem diferenças, né, na composição química. Na estrutura geral é a mesma, porém nos grupos orgânicos também vai variar de uma molécula para outra. E dentro de uma mesma molécula a gente tem variações. Por exemplo, eu apresentei para vocês a forma linear da glicose, mas geralmente na natureza a gente encontra ela assim, na forma cíclica. E aí dentro da própria glicose pode haver processo de isomeria que altere a estrutura da molécula. Dá uma observada aqui. Se eu pegar a glicose, essa forma cíclica, eu posso apresentar ela tanto com esse OH para cima, quanto ele para baixo. E essa pequena variação faz com que a molécula, nesse caso aqui, para cima, seja chamada de beta-glicose e aqui de alfa-glicose. Vocês estão percebendo que são pequenos detalhezinhos que fazem sim toda a diferença. Se a gente for mais para frente, a gente vai ver que, por exemplo, moléculas complexas, maiores, como a celulose, como o amido, como o glicogênio, são feitas de glicose. Pô, se são feitas de glicose, por que elas não recebem o mesmo nome?
por conta da quantidade de glicoses que tem e também do tipo de glicose que tem. Se for beta-glicose, vai dar uma estrutura diferente da alfa-glicose. Por exemplo, a celulose, ela apresenta uma estrutura mais linear. Se você for para o amido, essa molécula ela já tem formato mais helicoidal, ela vai se contorcendo assim, ó. Se você for para o glicogênio, ela tem uma estrutura mais ramificada. Ou seja, dependendo da quantidade de alfa e beta-glicose, as moléculas elas vão ser diferentes, beleza? Então, aqui em cima eu mostro, isso aqui é uma alfa-glicose. Observa que a moléculazinha ela está aqui ó, com um aspecto mais linear. Aqui ela já vai tendo outro aspecto. Por quê? Porque a molécula ela muda a sua composição, a sua estrutura de acordo com a composição química dela. Às vezes, um detalhezinho faz toda a diferença. Por isso que você tem que ficar ligado em todos os detalhes que a gente está falando aqui nessa aula. Beleza? Não sai daí que no próximo vídeo a gente vai falar sobre os oligo e os polissacarídeos. Fala galera, voltando agora para a parte 2, como eu falei para vocês, vamos trabalhar agora os oligosacarídeos, tá? Os caras aqui, ó, e os polissacarídeos. Então a gente sai desse último slide do vídeo anterior e partimos agora para os oligosacarídeos. Galera, primeira coisa, o que danado significa oligosacarídeo? Sacarídeo a gente já viu, sacarídeo é açúcar, isso aqui você já sabe, é um carboidrato. Oligo, esse prefixo oligo, quando a gente tem aqui oligo, isso daqui significa poucos. Significa dizer que eu tenho uma quantidade pequena ou eu tenho poucos sacarídeos. Mais especificamente, eu tenho poucos monossacarídeos. Por exemplo, os disacarídeos, eu tenho uma união de 2 monossacarídeos. Quando a gente fala em oligo, tá? A maioria dos autores falam aqui entre 2 e 10 ou 12 monossacarídeos, beleza? Então, basicamente eu tenho um mono, juntei com outro monossacarídeo, eu tenho aqui um disacarídeo. Só que tem um detalhe, observa aqui. Se eu pegar esse monossacarídeo e juntar com esse, para eu formar essa moléculazinha aqui, aí você vai observar que necessariamente vai haver a saída de uma molécula de água. E você já, nessa altura do campeonato, deve saber que quando existe uma síntese perdendo água, a gente chama essa síntese de síntese por desidratação, beleza? Então, essa molécula de água saiu e essa ligação química aqui que é estabelecida, ela é chamada de ligação glicosídica. Ligação glicosídica é uma síntese por, fala aí, desidratação. Então, tem uma perda aqui de uma molécula de água. Aí eu queria que vocês observassem aqui nessa figura, do lado de cá eu tenho uma glicose, do lado de cá eu tenho outra glicose. Quando a gente junta duas glicoses, uma moléculazinha de água vai sair. Aí eu vou pedir para que o slide aqui se expanda aqui, para que você perceba que nessa imagem a molécula de água está saindo e eu estou sintetizando um disacarídeo. Aí volta para mim agora. Quando a gente vem para cá, a gente observa que o disacarídeo foi formado. Nesse caso, ele é chamado de maltose. Beleza? Então, glicose com glicose, uma maltose. Aí eu pergunto, se para eu sintetizar eu tive que perder uma moléculazinha de água, se liga. Glicose com glicose, monossacarídeo e mono. Para eu juntar esses dois caras aqui, uma moléculazinha de água, teve que sair, ó. Para eu separar esse cara, o que é que eu tenho que fazer? Fornecer a mesma molécula, a molécula de água de novo. E aí, quando essa molécula de água entra, ocorre uma quebra, uma lise. Como foi usando a água, a gente chama isso de hidrólise. Beleza? Então, síntese por desidratação e hidrólise. E isso acontece, por exemplo, tanto na síntese, na construção, quanto na quebra de carboidratos. Ficou claro isso, galera? Beleza? Então, vamos avançar. Vê, olha para cá agora. Eu coloquei aqui os 3 disacarídeos mais famosos. Sacarose, maltose, que eu acabei de falar, e lactose. Maltose, vamos me ajude aí. Eu acabei de falar. Maltose é um disacarídeo formado pela união de quem com quem? Diga. Tô ouvindo. Isso. Glicose mais glicose. Ramon, onde é que eu encontro maltose? Galera, é o principal açúcar do malte, tá? É o açúcar que a gente encontra em cereais, por exemplo. Cerveja puro malte. Esse malte, ele é feito basicamente de
maltose, que é um açúcar. Quando a gente fermenta a maltose, aí a gente gera álcool, fermentação alcoólica, e é usada, por exemplo, na fabricação de muitas bebidas, como é o caso de cervejas, de uísque, beleza? Já a sacarose é a união de glicose, olha para cá, muito bem, mais uma outra moléculazinha chamada de frutose. Então eu tenho a união desse monossacarídeo, glicose, com esse monossacarídeo que é a frutose. Essas duas hexoses juntas me dá uma sacarose. Ramon, onde é que eu encontro sacarose? Sacarose, galera, é o principal carboidrato encontrado como produto da fotossíntese. Então a fotossíntese, a plantinha pega gás carbônico, pega água, faz aquela magia acontecer e produz carboidratos. Esses carboidratos, eles começam a se juntar para formar sacarose e essa sacarose vai ser distribuída por várias regiões da planta. A cana-de-açúcar, por exemplo, ela é riquíssima em sacarose. Muitas frutas são riquíssimas em sacarose, beleza? Então a sacarose, por exemplo, que você consome em casa no seu açúcar, né, para fazer um cafezinho, um leite, é basicamente ali sacarose, que é extraído exatamente da cana-de-açúcar, beleza? Já a lactose, olha o nomezinho, lactose, lembra? Leitinho. E aí quando ele fala em lactose, eu estou falando da união de glicose. Pô, Ramon, a glicose está em tudo? É, glicose é a base. Só que nesse caso aqui eu vou ter um outro carboidrato, um outro monossacarídeo, que também é uma hexose, chamada de galactose. Então, glicose mais galactose dá lactose, que é o principal açúcar do leite. Você já deve ter ouvido falar, e talvez você até tenha intolerância à lactose. Ramon, que danada intolerância à lactose? É quando a pessoa ingere lactose, principalmente, obviamente, do leite ou derivados, e aí essa lactose cai no seu trato digestório, vai para o seu intestino, chega lá no intestino, existe uma enzima chamada de lactase. Lactase é a enzima que quebra a lactose e forma essas duas moléculas. Só que tem pessoas que não produzem mais ou simplesmente produz numa quantidade pequena. E aí esse carboidrato, a lactose, começa a se acumular. As bactérias adoram isso, começam a se proliferar porque tem muito nutriente ali para ela. E eles começam a comer. E durante o processo de nutrição das bactérias, elas vão fermentando, elas vão gerando cada vez novas gerações maiores. E isso vai causando uma dor abdominal e também resultando em uma diarreia constante. Por isso que pessoas que têm intolerância à lactose, das duas, uma. Ou ingerem a enzima lactase, porque isso já é comercializado, ou então evita de comer alimentos que tenham lactose. Existe, por exemplo, leite no supermercado que é sem lactose, que é justamente para essas pessoas. Ramon, eu não tenho, eu posso adquirir? Pode. Pode. Você pode adquirir em qualquer momento da sua vida. A enzima lactase, ela depende de uma informação genética que você tem no seu DNA. E algumas vezes essa informação genética está ativada, produzindo, e aí essa informação genética ela começa a adormecer, e você para de produzir a lactase. Aí você desencadeia um quadro chamado de intolerância à lactose, que não tem nada a ver com alergia ao leite. A alergia ao leite está associada a proteínas do leite, e aí você desencadeia um processo alérgico no seu corpo, que é diferente da intolerância à lactose, que é quando a pessoa não consegue degradar a lactose. Galera, eu falei aqui de enzima, tá? Cada carboidratozinho desse aqui, para ser quebrado, ele tem uma enzima específica. Por exemplo, qual é a enzima que digere a sacarose? A sacarase. Qual é que digere a maltose? Vai. Maltase. A lactose é a lactase. Qual é a enzima que digere celulose? Tá aqui a celulose. É a celulase. O amido, a amilase. Então perceba que geralmente o nome das enzimas, ela tem o prefixo, o substrato, o reagente e tem a terminação ase. E elas são extremamente específicas. Jamais a amilase vai digerir celulose. Jamais a sacarase vai digerir maltose, porque elas têm ações extremamente específicas. Beleza? Ficou claro isso? Tranquilo? Com relação aos polissacarídeos, galera, aí a gente entra num grupo muito mais complexo, muito maior, tá? E que geralmente quando cai em prova, a gente precisa realmente ficar atento a esses três primeiros aqui, embora os outros também possam cair. Beleza?
Amido. Ramon, quem é que produz amido? Geralmente, quando a gente fala em amido, a gente lembra de plantas, tá? Ramon, é só planta que produz? Não, a gente encontra também em algas, por exemplo. Mas o amido é um carboidrato grande. Quando eu falo aqui poli, aqui eu estou falando de muitos. Enquanto que oligo é pouco, poli, muitos sacarídeos. Significa que eu tenho uma união de muitos monossacarídeos. O amido, o glicogênio, a celulose, quitina, ácido hialurônico e a heparina são exemplos de polissacarídeos. E aí eu vou passar aqui o slide para que a gente entenda que os polissacarídeos, amido, glicogênio e celulose, eu botei esses três no mesmo slide, porque os três eles só conseguem ou eles só possuem na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. São polissacarídeos mais, vamos dizer assim, tradicionais que a gente costuma falar nas provas, que a gente costuma visualizar. Embora existam também esses caras aqui que eles são chamados de heteropolissacarídeos. Por que heteropolissacarídeos? Porque além de ter carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, além de ser carboidratos, carbonos hidratados, carbonos com água, eles também apresentam outros elementos químicos. Por exemplo, a quitina apresenta na sua composição nitrogênio, tá? Então isso é algo que distingue esses caras desses de cima. Vamos voltar para o amido. Ramon, onde é que eu encontro amido? Amido é uma reserva, vou botar aqui, ó, é uma reserva energética. Só que é uma reserva energética de quem? De plantas e também de algas. Beleza? Quando a gente come uma planta, por exemplo, comer uma batata, a batata ela é riquíssima em amido. Na boca da gente já existe uma enzima chamada de amilase salivar que já inicia essa digestão. Embora a maior parte da digestão do amido vai acontecer lá no nosso intestino também por uma outra enzima chamada de amilase. Beleza? O glicogênio também é uma reserva energética. Então, eu vou fazer assim, ó. Também é uma reserva energética. Só que, nesse caso, é uma reserva energética de animais e fungos. Então, perceba que a gente também estoca energia na forma de carboidrato. Nesse caso, glicogênio. Como é que acontece isso? Vê. Quando a gente digere o amido, a gente transforma esse cara primeiro em maltose, que é um disacarídeo, e depois em glicose, que são monossacarídeos. O glicogênio, a gente já quebra glicogênio para formar glicose. E para reservar, para estocar, quando a gente tem um excesso de glicose, essa glicose vai ser convertida em glicogênio, tá? Glicogênio é convertido em glicose e glicose é convertida em glicogênio. Aí, para você, se você quiser anotar esse detalhezinho aí, ó, de glicogênio para glicose, eu estou transformando o poli, o complexo, em um simples, em um mono. Essa transformação, essa quebra é chamada de glicogenólise. Vou botar aqui em cima, ó, para você anotar, ó. Glicogenólise. Lise, você já sabe, é quebra. E aqui vem a quebra do glicogênio. Então, transformando o glicogênio em glicose. Só que quando a gente tem um excesso de glicose, a gente vai estocar esse cara. Aí a gente vem e faz o processo contrário. De glicose para glicogênio, a gente chama isso, vou botar aqui em cima, de glicogênese. O que é gênese? Gênese é origem. Origem de quem? Do glicogênio. Aí esse cara, quando é produzido, ele vai ser estocado nessa região aqui, que no seu vídeo está extremamente dilatado, que é o músculo, e também no nosso fígado. Então a gente estoca glicogênio no fígado e no músculo. O problema é que quando a gente já está saturado de glicogênio nessas células, essa glicose ela vai seguir outro destino, tá? E aí ela vai ser convertida, por exemplo, em gordura. Por isso que quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos, a gente tende a engordar, porque o excesso de carboidrato é convertido em lipídio, que é uma outra forma de estocar energia. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Então, glicogênio, reserva de animais e fungos. Inclusive, o glicogênio
é uma molécula que faz ou que mostra uma certa relação de parentesco entre esses dois grupos, o reino animal e o reino fungi, que é o dos fungos. Celulose. Celulose, a gente já viu ou já falou nessas aulas que a gente encontra esse cara formando a parede celular. Nesse caso de plantas e também algumas algas, não são todas, mas algumas algas também são feitas a sua parede celular de celulose. Aí dá um detalhe, eu pergunto a você, Ramon, celulose é estrutural ou é energético? E aí? Depende. Depende de quê? Do referencial. Por exemplo, para quem produz a celulose para formar a parede celular, ela é estrutural. Mas para quem tem enzimas que quebram a celulose, como é o nome dela? Celulase, aí ela vai ser não estrutural, ela vai ser energética. Beleza? A gente digere celulose? Não. Por quê? Porque a gente não tem a enzima celulase. Quem é que tem? Herbívoros, animais que conseguem quebrar a celulose. Então, os herbívoros têm celulase. Sobre a quitina, o que é que a gente pode falar de quitina? A quitina, galera, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui de quitina, mas eu vou me ater ao seguinte. Quitina compõe a parede, vou abreviar aqui, ó, celular de fungos, e a gente encontra quitina de forma abundante no reino animal. E aí eu vou citar alguns exemplos, tá? Eu queria que você anotasse aí, porque vai ficar apertadinho aqui. A gente pode compor quitina formando o exoesqueleto de artrópodes. Sabe quando você bate numa baratinha e vai crack? Aquilo ali é quitina. É uma estrutura, é uma armadura que os insetos, que os artrópodes de uma forma geral têm. Camarão, por exemplo. O camarão, quando você tira aquela casca, aquilo não é casca. Aí agora você já sabe, aquilo ali se chama exoesqueleto. Então quando você for num restaurante, peça camarão sem exoesqueleto e não sem casca, porque agora você é aluno Ramon Gadelha e sabe exatamente distinguir o informal do científico, beleza? Quando a gente fala de, por exemplo, cerdas de anelídeos, uma minhoca, ela tem umas estruturazinhas que a gente chama de cerdas, parecem uns pelinhos, que ajudam na locomoção. Essas cerdas são feitas de quitina, beleza? Se você vai, por exemplo, para moluscos, que é um grupo de animais de corpo mole, os moluscos, na sua língua, alguns deles possuem uma estrutura que fica fazendo esse movimento de vai e vem. Essa língua raspadora, ela tem umas estruturazinhas também com base de quitina. É a rádula dos moluscos, beleza? Se você for para os nematelmintos, por exemplo, que são vermes de corpo cilindro, eles têm uma cutícula feita de quitina. Então perceba que a quitina ela está amplamente distribuída no reino animal, o que mais uma vez mostra uma relação de parentesco dos fungos com esse grupo, com os animais, beleza? Ácido hialurônico, a gente já falou de ácido hialurônico lá na primeira aula, tem a ver com adesão. Então esse cara aqui, ó, ele garante a adesão celular. E a heparina, eu também já cheguei a citar, esse cara é um anticoagulante. Como assim, Ramon? Quando a gente tem um processo inflamatório, galera, imagine que isso aqui fosse um vaso sanguíneo da gente. Imagine que chegou uma bactéria aqui, no seu corpo. Essa bactéria, ela vai ter que ser atacada, destruída. E aí, para isso, é desenvolvido em você uma resposta inflamatória. Nessa resposta inflamatória, seu vaso ele dilata e nessa dilatação do vaso, sangue acaba saindo. Plasma sanguíneo. E junto com o plasma sanguíneo, células de defesa vão lá para atacar esse cara. Olha as células de defesa aqui saindo. Elas vêm aqui e vão atacar essa bactéria. Para evitar que o sangue aqui se coagule, é necessário um anticoagulante. Quem é esse cara? É a heparina, que é produzida por uma célulazinha que fica aqui, olha o nome dela, mastócitos. São células produtoras de heparina, beleza? E para a gente finalizar essa aula, eu queria que você entendesse o conceito de índice glicêmico, galera. O que é índice glicêmico? É a taxa de glicose no nosso sangue. Tem alimentos que eles têm um alto índice glicêmico. O que é que significa? Que ele vai ser quebrado muito rapidamente e o nível de glicose no seu sangue vai aumentar e aí rapidamente ele cai.
e tem aqueles alimentos que você come e que ele demora mais a ser digerido e ele vai caindo de forma mais gradativa. Ele não tem uma queda abrupta. Sabe aquela situação que você comeu um biscoitozinho desse aqui, ó, por exemplo. Ó, você comeu um biscoitozinho desse aqui. Ó. Esse cara aqui, ele, quando você come, daqui a não dá alguns poucos minutos, você já está com fome de novo. Por quê? Porque ele é um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, ele vai ser facilmente quebrado e rapidamente essa glicose que foi produzida, ela vai ser rapidamente levada para a corrente sanguínea e para as células para você gerar energia. Mas você já sente fome de novo. Por quê? Porque é um alimento de fácil degradação. Esses alimentos, eles, de uma maneira geral, para pessoas, por exemplo, que querem fazer uma dieta, né? Vamos voltar para a ideia lá do início, de uma dieta low carb, esses alimentos eles não são legais para essas pessoas. Por quê? Porque esses alimentos, eles são rapidamente degradados e já caem para a corrente sanguínea. E aí, em excesso, essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio e também na forma de gordura. Deu para entender? Então, preferencialmente, se você quiser fazer uma dieta ou pensa em fazer uma dieta low carb, a gente tem que preferenciar, primeiro, evitar carboidrato. Mas como não tem como 100% evitar, é preferencialmente a gente pegar alimentos que tenham um baixo índice glicêmico, ou seja, alimentos que possuem muita fibra, tá? Alimentos que são difíceis de ser digeridos. Essa taxa de glicose cresce, mas ela não cresce tanto e ela vai caindo de forma mais lenta, mais gradativa, beleza? Então, para a gente fechar aqui tudo que a gente viu nesses dois vídeos, vamos fazer um resuminho rapidinho. 1 minuto, a gente fecha essa videoaula. Primeiro, a gente falou o que é um carboidrato, os sinônimos dos carboidratos, glicídios, hidratos de carbono, falamos sobre os açúcares, os sacarídeos, tudo isso é carboidrato. Lembra que carboidratos são carbonos hidratados, são carbonos que possuem água. E essa quantidade de carbono vai variar nos monossacarídeos. Lembra que a gente viu as trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Destaquei pentose e destaquei hexose. Galera, lembra que as hexoses, a gente também classificou esses caras quanto ao grupo orgânico em cetose e em aldose. Quando a gente vai para os oligosacarídeos, o destaque é nos disacarídeos. Quem são os principais? Sacarose, maltose e lactose. Sacarose, união de glicose com frutose. Maltose, glicose com glicose. E lactose, glicose com galactose. Beleza? Lembra da intolerância à lactose. Eu falei o que é isso. É a falta da enzima. Como é o nome dela? Fale. Lactase. Já os polissacarídeos eu tenho amido, glicogênio, celulose, quitina, ácido hialurônico e heparina. Galera, isso é um pouco de carboidratos para vocês. Isso é Ramon Gadelha. Tamo junto? Toca aqui. Valeu! E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.